Existe uma estatística que poucos conhecem fora da comunidade da aviação. Entre 1970 e 2020, o número de mortes por milhão de voos comerciais no mundo caiu aproximadamente 95%. 95% em 50 anos. Num período em que o tráfego aéreo global multiplicou por mais de 20 vezes. Mais voos, muito menos mortes por voo. Esse não é um resultado do acaso tecnológico. É o produto direto de uma revolução metodológica que começou quando um conjunto de países decidiu parar de tratar acidentes aéreos como crimes e passar a tratá-los como oportunidades de aprendizado sistêmico. Nos próximos 16 minutos, vamos percorrer os eventos, os documentos e as decisões institucionais que construíram o sistema moderno de investigação de acidentes aéreos, começando num tempo em que pilotos sobreviventes podiam ser presos enquanto aguardavam interrogatório, e chegando até o conceito de cultura justa que hoje governa como a aviação processa seus próprios erros. Esta é a história dos bastidores da segurança aérea moderna. A história das lições que tornaram possível que você embarque num avião com mais segurança do que qualquer geração anterior. Voltamos ao ano de 1944, quando o mundo ainda estava em guerra, mas representantes de 52 países se reuniram em Chicago para estabelecer as bases jurídicas e técnicas da aviação civil internacional no mundo pós-guerra. A Convenção de Chicago, assinada em 7 de dezembro daquele ano, criou a Organização da Aviação Civil Internacional, a agência das Nações Unidas responsável por padronizar regulamentações de segurança, procedimentos operacionais e, crucialmente, metodologias de investigação de acidentes para todo o mundo. O anexo 13 da Convenção de Chicago, dedicado especificamente à investigação de acidentes e incidentes, estabeleceu o princípio fundamental que orientaria toda a evolução subsequente do campo. O objetivo da investigação de acidente é a prevenção de acidentes futuros, não a atribuição de culpa ou responsabilidade. Este princípio, que parece óbvio hoje, era revolucionário em 1944, porque a maioria dos países tratava acidentes de aviação da mesma forma que tratava crimes, como eventos que exigiam identificação de culpados e punição. O anexo 13 estabeleceu que as duas funções, investigação de segurança e investigação criminal, precisavam ser separadas, porque uma investigação voltada para a punição produz relatos incompletos, testemunhos defensivos e ocultação de informação, enquanto uma investigação voltada para a prevenção precisa de ambiente de total transparência para funcionar. A teoria da Convenção de Chicago levou décadas para se traduzir em prática. Em 1954, o Reino Unido enfrentou a série de acidentes com o The Havilland Comet, o primeiro avião comercial a jato do mundo que desintegrou em voo 3 vezes em menos de um ano. A investigação britânica do Comet foi a primeira a combinar análise de destroços em escala industrial, testes destrutivos de pressurização em tanque de água e modelagem de fadiga de metal de forma sistemática. Descobriu que as janelas quadradas do Comet concentravam tensão nos cantos durante ciclos repetidos de pressurização e despressurização, levando à fadiga estrutural e à ruptura catastrófica. O relatório final da investigação do Comet foi o primeiro da história da aviação publicado com nível de detalhe técnico suficiente para que outros fabricantes e operadores pudessem aplicar as lições imediatamente. Todos os aviões comerciais posteriores passaram a ter janelas ovais. A investigação do Comet estabeleceu o padrão de que relatórios de acidentes deveriam ser documentos técnicos públicos, não registros sigilosos de processo judicial. Cruzamos para os Estados Unidos e um desenvolvimento institucional que definiu o modelo que o mundo seguiria.
Em 1967, o Congresso americano criou o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, uma agência federal independente com mandato exclusivo para investigar acidentes em todos os modos de transporte, incluindo a aviação. A independência era o elemento central do design. O Conselho não pertencia ao Departamento de Transporte, não estava subordinado à agência reguladora da aviação e não tinha qualquer vínculo com as companhias que investigava. Seus investigadores tinham proteção jurídica específica que os impedia de ser chamados a testemunhar em processos civis sobre informações obtidas durante investigações de acidente. Essa proteção era fundamental, porque resolvia o dilema que havia paralisado investigações em décadas anteriores. Testemunhas e investigados recusavam-se a fornecer informações completas, porque essas informações podiam ser usadas contra eles em tribunal. O modelo americano de agência independente protegida juridicamente foi adotado progressivamente por dezenas de países nas décadas seguintes. E é hoje o padrão recomendado pelo Anexo 13 da Organização da Aviação Civil Internacional para todos os Estados-membros. Ainda na década de 60, a aviação americana enfrentou um problema técnico de investigação que exigia solução urgente. Os acidentes frequentemente destruíam completamente as aeronaves e não havia registro objetivo do que havia acontecido nos momentos finais antes do impacto. Investigadores dependiam de memória de sobreviventes, análise de destroços e reconstrução especulativa. Em 1966, a Administração Federal de Aviação tornou obrigatória a instalação de gravadores de voz de cabine em todos os aviões comerciais americanos de grande porte. Esses dispositivos, construídos para sobreviver a impactos e incêndios, registravam continuamente as últimas 30 minutos de comunicação na cabine. Combinados com os gravadores de dados de voo, que registravam parâmetros físicos como altitude, velocidade, ângulo de ataque e posição dos controles, os gravadores transformaram radicalmente a capacidade investigativa da aviação. Antes dos gravadores, investigar um acidente era como resolver um quebra-cabeça com a maioria das peças faltando. Depois, era como assistir ao acidente acontecer em câmera lenta, com todas as variáveis mensuráveis registradas em sequência temporal precisa. O Brasil acompanhou essa evolução, criando o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, em 1971. Estabelecendo o primeiro sistema nacional estruturado de investigação de acidentes aéreos da América do Sul. 4 marcos percorridos: a Convenção de Chicago, que separou investigação de punição, a investigação do Comet, que estabeleceu o padrão de relatório público, a criação do Conselho Americano, que institucionalizou a independência, e os gravadores, que deram à investigação memória objetiva. Antes de avançarmos para o evento que transformou toda a dimensão humana da investigação aérea, vamos pausar um momento. Se esta reconstituição histórica está ajudando você a entender por que a aviação é o setor de transporte mais seguro do mundo, deixa o teu like agora. Este canal existe para trazer a história que está por trás dos números de segurança que todos citam, mas poucos conseguem explicar. Inscreve-se e ativa as notificações. E comenta aqui embaixo. Você sabia que antes dos anos 70, pilotos sobreviventes de acidentes podiam ser detidos durante a investigação? A realidade da segurança aérea tem uma história muito mais humana do que parece. Em 27 de março de 1977, o acidente de Tenerife matou 583 pessoas e mudou para sempre a forma como a aviação entendia o papel do fator humano. A investigação do desastre de Tenerife revelou algo que os relatórios anteriores haviam tocado superficialmente, mas nunca articulado com clareza suficiente para gerar mudança sistêmica.
A hierarquia rígida dentro do cockpit, onde o capitão tinha autoridade absoluta e os demais membros da tripulação relutavam em questionar suas decisões, havia contribuído diretamente para o acidente. O copiloto e o engenheiro de voo da KLM tinham dúvidas sobre a autorização de decolagem, mas não as expressaram com suficiente firmeza para interromper a ação do capitão. A investigação de Tenerife forçou a aviação a reconhecer que a habilidade técnica de pilotar um avião era condição necessária, mas não suficiente para a segurança de voo. Era preciso também habilidade de comunicação, de gestão de conflito, de distribuição de tarefas e de tomada de decisão em equipe sob pressão. Em 1979, a NASA realizou o primeiro workshop formal sobre gestão de recursos de cockpit, o conjunto de habilidades não técnicas necessárias para que uma tripulação funcione de forma eficaz como equipe. O conceito, que ficou conhecido pela sigla CRM, foi adotado como treinamento obrigatório pela Administração Federal de Aviação Americana em 1989 e pela Organização da Aviação Civil Internacional em escala global na década seguinte. O CRM é hoje um dos pilares do treinamento de pilotos em todo o mundo e é estudado como modelo por equipes de alta performance em medicina, segurança nuclear e operações militares. Avançamos para os anos 80 e uma evolução que complementou o CRM resolvendo um problema diferente. Como garantir que incidentes menores, aqueles que não resultam em acidente, mas contêm informações valiosas sobre falhas latentes no sistema, sejam reportados em vez de ocultados? A resposta foi o desenvolvimento dos sistemas de relato voluntário de incidentes. O modelo pioneiro foi o Sistema de Relato de Segurança da Aviação, criado nos Estados Unidos em 1976 como parceria entre a NASA e a Administração Federal de Aviação. O princípio era simples e revolucionário ao mesmo tempo. Qualquer piloto, controlador ou mecânico poderia reportar um incidente de segurança ao sistema com garantia de anonimato e imunidade de punição, desde que o relato fosse voluntário e honesto. O sistema recebia os relatos, removia qualquer informação identificável e publicava os dados agregados para que toda a indústria pudesse aprender. Em seus primeiros anos de operação, o sistema revelou padrões de incidentes que investigadores nunca haviam identificado, porque cada evento individual parecia isolado. Vistos em conjunto, os incidentes revelavam rotas específicas, com problemas de comunicação recorrentes, procedimentos de manutenção que geravam confusão sistemática e características de aeronaves que criavam situações de erro em condições específicas. O modelo americano foi replicado pelo Reino Unido, pela Austrália, pelo Canadá e por dezenas de outros países, e hoje é considerado o instrumento mais eficaz de identificação precoce de riscos sistêmicos na aviação global. A década de 90 trouxe a formalização do conceito que unificou todos esses avanços numa filosofia coerente de gestão de segurança. O conceito de cultura justa, desenvolvido principalmente pelo psicólogo e especialista em segurança James Reason, no contexto de sua teoria do acidente organizacional, estabeleceu que sistemas seguros precisam de um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em reportar erros, problemas e situações de risco sem medo de punição arbitrária. A cultura justa não significa ausência de consequências. Significa que as consequências são proporcionais e previsíveis. Erros honestos em boa-fé não são punidos. Comportamentos negligentes são tratados com medidas corretivas e violações deliberadas de procedimentos de segurança têm consequências disciplinares claras. A distinção entre essas três categorias é o núcleo do conceito. Quando as pessoas não conseguem prever qual categoria seu comportamento vai ser classificado, tendem a escolher o silêncio. E o silêncio em sistemas de segurança é o ambiente onde acidentes crescem sem ser detectados.
A Organização da Aviação Civil Internacional incorporou formalmente o conceito de cultura justa no Anexo 19, o anexo dedicado à gestão de segurança, em 2013, tornando-o parte obrigatória dos sistemas de gestão de segurança de todos os operadores aéreos nos Estados-membros. Encerramos com o desenvolvimento mais recente desta trajetória histórica, que conecta todos os avanços anteriores com as exigências do século XXI. O caso do Air France 447, que vimos no episódio anterior desta série, revelou que, mesmo com gravadores de bordo, caixas pretas no fundo do oceano podem demorar anos para serem encontradas, deixando famílias e investigadores sem respostas e a indústria sem lições críticas durante esse período. A resposta foi a implementação progressiva de sistemas de transmissão de dados de voo em tempo real via satélite, tornada obrigatória pela Organização da Aviação Civil Internacional entre 2021 e 2024. Com esses sistemas ativos, os parâmetros fundamentais de cada voo são transmitidos continuamente para servidores em terra, tornando impossível que um avião desapareça sem deixar rastro de dados. Este é o mais recente capítulo de uma história que começou em 1944 com um princípio escrito numa convenção internacional e que continua sendo reescrita toda vez que um acidente revela uma lacuna que o sistema ainda não havia fechado. Ao contemplar esses 8 marcos históricos como uma trajetória contínua, o padrão que emerge é preciso e transferível para qualquer campo que envolva sistemas complexos e consequências de alta gravidade. A queda de 95% nas mortes por voo entre 1970 e 2020 não resultou de um único avanço tecnológico ou de uma única regulamentação genial. Resultou da construção paciente, caso a caso e década a década, de um sistema que aprende de seus próprios erros porque foi deliberadamente projetado para isso. Separação entre investigação e punição. Independência institucional dos investigadores. Proteção jurídica para quem reporta. Relato voluntário com anonimato garantido. Treinamento de habilidades de equipe, além de habilidades técnicas individuais. Cultura onde o erro pode ser admitido sem destruição pessoal. Cada um desses elementos foi conquistado a partir de um acidente específico que revelou a ausência daquele elemento como fator contribuinte. A lição que você pode aplicar hoje, em qualquer organização, em qualquer área de atividade que envolva risco, é que a segurança não é um estado que se atinge. É um processo de aprendizado contínuo, que só funciona se as pessoas que conhecem os problemas têm incentivo real para dizê-los em voz alta. Compartilha este episódio com alguém que lidera equipes ou projetos onde erros têm consequências significativas. A história da investigação de acidentes aéreos é o manual mais bem documentado sobre como construir organizações que aprendem. Se ainda não está inscrito neste canal, este é o momento de corrigir isso. No próximo episódio, vamos sair do território das falhas acidentais e entrar nos casos onde aviões foram derrubados deliberadamente por mísseis militares, por bombas ou por decisões políticas, e como cada um desses eventos redesenhou os limites entre aviação civil e geopolítica mundial. Até lá! A segurança que você experimenta toda vez que embarca num avião foi construída sobre as lições extraídas de cada morte que veio antes. Honrar esse legado é aprender com ele.